Bom, pessoal, dando seguimento aqui ao nosso webinar, vou falar um pouquinho da nossa aplicação para engenharia. Então, como sabemos, o Greendocs é uma plataforma, né? E sobre a qual podemos construir aplicações para gestão da informação. E o foco agora dessa parte aqui do webinar é a nossa aplicação para engenharia. Aqui são algumas das empresas, aqui temos alguns dos maiores projetos de capital do país rodando sobre a plataforma Greendocs nessa aplicação de engenharia. Basicamente o Greendocs ele serve como um meio central de, de armazenamento e compartilhamento da informação técnica e comunicação das informações de projeto. Então você coloca o Greendocs com o papel de fazer não só o armazenamento, mas o trâmite, né? E ele fica sendo a plataforma oficial então de comunicação técnica entre todos os agentes de projetos, agentes de projeto, na verdade. Você tem os elaboradores da informação, os projetistas, os EPCistas, você tem os validadores da informação, os analistas, os aprovadores de documentos, os usuários, né? A informação de engenharia, o documento de engenharia propriamente dito, ele é feito para ser utilizado ou para compras ou para construção. Então ele fica disponível, ao invés de essa troca ocorrer por FTP, por e-mails, por mídias físicas, enfim, ele ocorre pelo sistema. Então, a primeira set de funcionalidades aqui é em relação ao acesso, né? Então, facilitar acesso facilitado à informação, você encontrar rápido aqueles documentos. Então, você tem algo como se fosse um Google do teu projeto aqui, um Google da engenharia, né? Do projeto ou dos vários projetos ou de um portfólio de projetos, né? E você pode fazer buscas por termos, por palavras, por frases, né? E o sistema vai encontrar para você. Então, por exemplo, aqui eu busco por tomada d'água, né? Então ele vai me trazer todos os documentos que tem essa palavra tomada d'água. Aqui ele busca tanto nos metadados, ou seja, no cadastro do documento, como também no conteúdo dos documentos. Tá? Conteúdo sendo ele conteúdo de CAD, DWG ou Office ou PDF indexado, ele vai fazer a busca. Também, assim como o Google, você procurar por termos exatos, né? Por exemplo, lista de bombas, né? Lista de bombas entre aspas, eu não quero, por exemplo, lista de cabos, eu quero só lista de bombas. Então eu coloco lista de bombas entre aspas e ele vai rodar a busca para mim. A busca avançada, quando a gente quer buscar por um termo fechado, específico, por exemplo, eu não quero que simplesmente contenha a palavra civil no documento, por exemplo, eu quero que ele o campo disciplinas contém a palavra civil, né? Eu não quero simplesmente que contenha a palavra aditivo, eu quero que no título tenha aditivo, né? Para você restringir bem a tua busca, fazer uma busca bem precisa. Aqui outro exemplo de busca, né? Usando o termo exato, então, por exemplo, eu não quero que retorne cruzeta inferior, eu quero cruzeta superior, ou não só apenas cruzeta, eu quero o termo completo, né? Composto cruzeta superior, tá? Então eu coloco entre aspas. Alguns exemplos aí da facilidade de busca. As fichas de metadados você pode ter para cada tipo de documento que você gerencia no sistema, você pode ter uma ficha diferente de cadastro. Essas fichas são configuráveis de maneira no code, né? Não precisa linguagem de programação para fazer a configuração dessas listas. Então, muito simples você criar novos campos, eliminar campos existentes, criar novos tipos de documento com regras diferentes de cadastro.
taxonomia dinâmica, ou seja, por esses campos, né, como você não fica obrigado a guardar documentos numa estrutura fixa de pastas, por exemplo, como a gente faz lá quando está gerenciando documentos dentro de uma pasta de rede, de um Dropbox, enfim, né, que você fica limitado àquela estrutura de pastas. Né, no Green Docs você cadastra esse documento, né, e a partir desse cadastro você monta as árvores de navegação, as visões de navegação. Então eu posso enxergar essa documentação por disciplina, posso enxergar por etapa de fluxo, posso enxergar por prazo, por situação. Então fica uma estrutura dinâmica e não apenas uma única estrutura. Então a gente falou de acesso, agora vamos para a análise, né? Então, fácil de acessar. Como que eu trato agora a análise dessa informação? Quais são as ferramentas que o Green Docs me dá para análise técnica a ser realizada por especialistas, né, de projeto, especialistas em áreas de conhecimento ou disciplinas de engenharia. A primeira é a visualização. A gente tem a visualização integrada, sem necessidade de você instalar ou adquirir um visualizador de terceiros. Tá? A gente tem isso para formatos CAD, DWG, né? E formatos Office e PDF. Né? PDF é mais praticamente nativo do browser, né? Mas a gente tem para AutoCAD e para PDF. Tanto a visualização integrada quanto também a parte de markups. Então eu fazer comentários, eu registrar o resultado da minha análise através de um markup gráfico, as chamadas amebas, né? Eu posso fazer isso diretamente no meu arquivo, sem a necessidade de criar um segundo arquivo ou sem alterar o arquivo original. Também a funcionalidade de comparação entre arquivos DWG, mais especificamente na comparação entre versões de um mesmo arquivo. Então isso aqui é muito útil quando você quer atestar, né, digamos, você, como analista de determinado documento, você devolve esse documento para um projetista, isso volta reemitido, revisado, e você quer comparar qual a alteração que foi feita, se aquilo que você comentou, fez o markup, foi atendido, né, ou até se não foi alterado mais do que você pediu, né, isso também é muito importante. Você tem que checar todo o desenho de novo, porque quando você devolve um documento para revisão, quem for revisar pode alterar qualquer coisa, né? Então a gente tem que checar tudo de novo. Com esse relatório aqui, com essa visualização aqui de comparação, esse trabalho fica bem mais facilitado, porque você vai enxergar aqui com um highlight nas alterações. Tá? Então, por exemplo, vermelho em vermelho são as partes do documento que foram excluídas, foram arrancadas, em verde as que foram incluídas, em amarelo o que não foi alterado. Também a parte de comentário textual. Então cada documento tem uma espécie de um fórum de discussão associado a ele. Então você pode registrar os comentários, né, textuais, para dizer a razão para você estar rejeitando determinado documento. Você escreve a razão aqui, né, como se fosse um protocolo formal aí de rejeição do documento, tá? Ou de aprovação com comentários, ou registrar ressalvas, né? Você pode também, caso não queira usar o markup do Green Docs integrado, você pode usar outros markups. Pode usar, por exemplo, lá o TrueView, né, o Design Review da Autodesk, salvar um DWF e pendurar aqui. Tá? Já vi gente usando também, escaneando, quer comentar na mão, escaneia, imprime, comenta na mão, escaneia, devolve. Tá? Só para ficar importante disso aqui que a coisa fica toda registrada, né, e fica fácil de acessar, fica vinculado ao documento. Então quando você quiser rastrear, né, ter uma rastreabilidade de qual foram as revisões solicitadas, né, você vai ter tudo isso anexado ao documento. Não vai precisar sair catando e-mail,
né, comunicações, enfim, FTP, WhatsApp, por que foi, ocorreu a revisão do documento. A parte de controle aqui que é bem completa no Green Docs, tá? É um set aí de funcionalidades bem grande, tá? que a gente tem para facilitar com que vocês exerçam mais controle não só sobre a documentação, mas também sobre as ações, né? o trâmite dessa documentação, as ações que são realizadas sobre os documentos. Então a gente complementa um pouco aquela figura anterior, então não só prover não só o acesso, mas gerenciar filas de trabalho, né? Gerenciar notificações, por exemplo, esse usuário emite documento, isso gera um gatilho para que o proprietário da informação receba uma notificação e se cria uma fila de trabalho para que ele possa gerenciar quais documentos ele precisa fazer análise crítica. Ele realiza a análise crítica sobre esse documento, devolve essa análise para o sistema, registra seus comentários. Isso gera um gatilho de workflow, né, para quem for fazer a aprovação final do documento. Ele realiza essa aprovação pelo workflow do sistema e esse documento fica finalmente liberado para uso. A gente sabe que cada empresa tem a sua realidade de fluxo de trabalho, cada empresa, muitas vezes na mesma empresa você tem para cada projeto regras diferentes, muito também baseado, ainda que você tenha um padrão, né, uma norma de gestão de projeto, você tem portes diferentes em seus projetos, o que requer regras de fluxo, né, são matrizes de responsabilidade, regras de fluxo de trabalho diferentes para cada projeto que você vai gerenciar dentro do teu portfólio. Então, para endereçar isso, o Green Docs tem um editor gráfico de fluxo de trabalho, de regra de negócio, de trâmite de informação, né? Padrão BPMN, que é um padrão internacional para definição de processos de negócio. Tá? Você pode ir de fluxos mais simples, como esse aqui, até mais complexos, né? com várias opções, enfim, de você sem precisar ficar alterando o produto, alterando o software, você com configurações, com alteração desse desenho, né, você altera ou melhora o teu processo. Você tem temporizadores, por exemplo, depois de X dias eu notifico novamente a pessoa que está devendo aprovação sobre um documento ou está devendo a reemissão daquele documento, né, a decurso de prazo, né, você definir lá que se não for aprovado em 10 dias, esse documento segue à frente para não gerar gargalo e registra-se então que esse documento foi aprovado por decurso de prazo. Cada pessoa pode ver a sua pendência, a sua lista de pendências no workflow, né? Então aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de um usuário que acessou aqui, as minhas pendências, tem todos os documentos que estão aguardando a aprovação dele. Por essa mesma interface ele pode realizar a aprovação ou a rejeição do documento, pode visualizar, enfim, pode fazer análise crítica e tomar a decisão aqui, né, de aprovar ou rejeitar. Essas ações são previstas no desenho do workflow que a gente viu anteriormente. Então são funcionalidades aí relacionadas a controle e rastreabilidade da informação. Todas as ações realizadas, ou quando vence uma temporalidade, ou quando algum documento é enviado para minha ação, por exemplo, eu recebo um e-mail me notificando. Desse próprio e-mail eu posso acessar o documento, clicando aqui, vou direto para a página do documento e posso tomar a ação prevista de workflow. Todo o histórico é registrado, as revisões, que conforme você vai alterando os documentos, criando revisões, todas as revisões antigas são armazenadas para referência futura. É claro que você tem seguranças de só enxergar a versão vigente, né?
para o teu grupo de trabalho. Se eu estou revisando ele, a minha última versão é a versão que está em trabalho. Agora, se eu sou operador da planta, eu enxergo sempre a versão vigente. Não só as revisões, mas também as ações de workflow são registradas. Todas as ações, todo o ciclo de vida, desde a emissão do documento, quem emitiu, quanto tempo demorou esse documento para ser emitido, o avanço dele então no workflow, data, hora, pessoa que executou, tudo fica registrado no sistema. A carga em lote, normalmente através de planilhas que são cópias de modelos de GRD, de guia de remessa de documento, a gente chama de GRD eletrônica. Então você cria essas planilhas e carrega em lote. Isso é muito interessante quando você tem o fornecedor, o emissor de documento trabalhando no sistema, ele pode fazer, ainda que ele não tenha, por exemplo, se é uma empresa de engenharia externa que não tenha o Green Docs para o seu uso interno, fica fácil para ele gerar essas listas e emitir documento em lote, porque o proprietário da informação tenha tudo dentro do Green Docs para realizar os trâmites e as movimentações de documento. Um exemplo real desse fluxo foi o projeto Horizonte 2 da Fibria. Foi um projeto aí na casa dos 3 bilhões, com muitas empresas envolvidas, chegou a mais de 300 usuários dentro do sistema, em torno de 100 mil documentos que tramitaram. Tá? Alguns dos principais fornecedores do projeto estão aqui, não estão todos. Lá se estabeleceu então que o Green Docs era o meio oficial para trâmite de documentação técnica. Não se aceitava documentação por e-mail, por FTP, por Google Drive. A documentação, para ser considerada emitida, ela tem que ser enviada pelo Green Docs, ela tem que ser tramitada, tem que ser aprovada, comentada pelo Green Docs. Isso trouxe vários ganhos. Primeiro, rastreabilidade, muito fácil encontrar informação rastreada, onde veio, se alguém aprovou, quando aprovou. Você encontrar uma informação do EPC que deve ser compartilhada com outro fornecedor, enfim, ou com um framista. Isso podia ser muito facilmente realizado. Respaldo para pleito, então quando havia pleitos, enfim, por atraso, não recebi a informação, atrasei a minha parte da obra porque não recebi a informação. Caso isso ocorresse, os gestores tinham todo o rastreio pelo sistema para ver quando cada um recebeu a informação e se procede aquele pleito de estar executando alguma coisa fora do prazo ou não. Tá? Com isso aí se gerou um ganho muito grande no projeto. Tá? Então, exatamente o que a gente mostrou, aquele fluxo teórico antes, aqui o fluxo num case real, funcionando. O projeto CEMIS, também um projeto na área de mineração e fertilizantes da Yara, também um cenário bem parecido, tá? Um projeto mais ou menos do mesmo porte em Minas. Esse projeto ainda está ocorrendo, ele está na fase 2, então também inúmeros fornecedores emitindo documentação e eles emitem essa informação diretamente no sistema e tramitam para os proprietários. Tá? Então daí se tem um ganho muito grande, tá, gente? Além da rastreabilidade que a gente falou, a eliminação daquelas equipes grandes para ficar manipulando a informação, Então, um trabalho manual muito grande da informação, é sujeito a erros, e atrasos. A gente vê muitas vezes quando você não tem o fornecedor, e o Green Docs tem alguns diferenciais assim para você conseguir colocar o fornecedor no jogo. Um deles é ser uma interface web, o outro é a lógica de segurança que ele consegue implementar para garantir que um fornecedor não enxergue a informação do outro, apenas o proprietário enxergue tudo. Então essas características possibilitam com que o fornecedor realmente interaja, com baixo custo ele interaja no processo.
né? E aí você tem esse ganho, por exemplo, de reduzir equipe, reduzir o trabalho manual de inserção desses documentos, né? Ou você acaba gastando muito com equipe, né, para processar manualmente a informação, ou você acaba colocando os teus próprios especialistas, são profissionais caros, né, acabam colocando ele para ficar tramitando documentação, gerenciando documentação. As duas alternativas são caras e sujeitas a falha. Você consome um tempo, muitas vezes você consome o tempo que poderia estar sendo despendido em análise, por exemplo, dessa documentação, você consome o tempo em ficar cadastrando, em ficar encontrando, né? Poderia ser um tempo já gasto com engenharia, né? O tempo de engenharia acaba sendo gasto no trâmite manual da informação. Tá? Então aqui ganhos muito interessantes também aferidos nesse projeto da Yara. Aqui a parte de relatórios. Então toda a informação que está no sistema, né, você consegue extrair através de relatórios gráficos. Aqui exemplos assim: documentos emitidos por área, documentos por disciplina, né, documentos por finalidade. Situação, pizza por disciplina, né? Ou seja, todo o dado que está lá, então não, a gente entende que o GreenDocs não deve servir apenas como um repositório de documentos, a gente já falou do trâmite, e aqui também a questão de gerar informação gerencial para a tomada de decisão. A parte de controle, de integração com o planejamento também, como as entregas, você consegue gerar reserva de documentos dentro do GreenDocs, né? Você consegue gerar uma lista, uma LD eletrônica, né? Através do sistema, você consegue então ter previsão de entrega de documentos. Os documentos são entregues pelo sistema, como a gente viu antes, então você consegue muito facilmente ter uma curva de previsto realizado, e essa informação pode ser integrada com os sistemas de planejamento. Visões aqui, uma visão aérea do fluxo de trabalho, né? Você tem todas as etapas, como se fosse aquele chamado mapa de calor, né? do fluxo. Você ter todas as atividades listadas e ver a concentração de documentos por atividade para mapear aí eventuais gargalos. Para o pessoal que emite documentos, né, empresas de engenharia, ter um volume de documentos emitidos, né, por determinado período. Tá? Isso aqui é interessante, a gente tem clientes hoje que atuam na execução dos projetos, né, e muitas vezes esse tipo de relatório é utilizado na medição mesmo de serviço de engenharia. Aqui são relatórios também que todo relatório de lista do GreenDocs você consegue salvar ele como PDF ou como Excel, né? E aí esses relatórios você tem o link do documento aqui, né, para acessar esse item dentro do sistema. Isso aqui é útil para compartilhar. A gente via muitas vezes o pessoal compartilhando documentos sem... Por exemplo, eu queria gerar uma lista de documentos e enviar essa lista para um colega ou para outro agente de projeto. A gente viu o pessoal extraindo isso do sistema e mandando por alguma outra forma, né? Então se criou esse relatório, então você tem aquela lista, você gera um relatório e encaminha para essa outra pessoa. Se ela tiver acesso ao sistema, ela vai acessar direto aqui e você não vai precisar ficar duplicando essa informação fora do sistema ou abrindo chance aí de utilização de vazamento de informação, né? Tirando informação do sistema e trafegando por meios alternativos. Também na parte de rastreabilidade, o GreenDocs tem um motor de geração para arquivos CAD, né? Ele tem um motor de geração de PDF, de publicação em PDF para os arquivos.
Tá? E acompanado a essa geração do PDF, você pode configurar para que se gerem marca d'águas, né? Então, por exemplo, em função do fluxo, esse documento não está aprovado, né? Você gera uma marca d'água, o documento não aprovado, né? Ou cópia controlada, enfim, de algum documento que está liberado para obra, você tem uma rastreabilidade também da cópia física, caso esse documento seja impresso. Mais recentemente, incluímos no Green Docs a possibilidade de se gerar, além da marca d'água, um código QR para você rastrear com o nosso aplicativo Green Docs para celular, você escanear esse código QR, né, de maneira que o aplicativo vai no servidor e descobre o status desse documento em função do fluxo de trabalho. Muito interessante para você rastrear no canteiro e ver se aquele documento que está sendo usado ele está vigente, né? O pessoal pode estar usando no canteiro ou no chão de fábrica, enfim, algum documento que não esteja na situação vigente, esteja, por exemplo, obsoleto ou em revisão, o que é uma não conformidade. Então você consegue usar esse ferramental aqui para mapear isso. Ok, pessoal, estou concluindo aqui a parte de engenharia então. Qualquer dúvida vocês podem ir mandando pelo chat. Enquanto isso aqui a gente vai então iniciar a terceira parte aqui do nosso webinar, que é a parte de qualidade.